Forças policiais a escravizarem imigrantes, alegadamente, um juiz a policiar o Serviço Nacional de Saúde e um André Ventura no topo das sondagens num empate técnico. Só alegria. Exatamente. Sejam bem-vindos ao Eixo do Mal, com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marcos Lopes. Lá vai o hacker para o ataque. Passa por um colaborador, passa por dois. Finta VPN e o antivírus grátis. Dá uma revenga na firewall. Olha, vai finalizar o ataque informático. Mas a Vodafone Business faz uma grande defesa. Agora a sua empresa pode ter a melhor defesa contra ataques informáticos. Com os seus equipamentos protegidos com o Trend Micro, a partir de 1,70€ por mês, o seu negócio pode tudo. Together we can. Vodafone Business. Resumidamente, 10 militares da GNR, um agente da PSP e vários civis foram detidos na última terça-feira, suspeitos de escravizarem e explorarem o trabalho de imigrantes ilegais. A maioria dos suspeitos manteve-se hoje em silêncio no tribunal. Luís Pedro, o braço das redes de imigrantes parece ser longo e irresistível. Não é longo, é abjeto. Eu não costumo vir para aqui dizer que estou muito indignado, sinceramente. Já estou um bocado cansado de andar indignado, mas, efetivamente, esta é uma das notícias que mais enojado me deixou nos últimos tempos. Eu tenho visto no Alentejo as pessoas muito assustadas e muito escandalizadas com os imigrantes que deambulam por ali. E gostaria de que tomassem atenção nesta notícia. É que são as máfias constituídas por pessoas e pertencem a instituições locais que deviam salvaguardar e defender a lei e a ordem, que escravizam esses imigrantes e os levam à degradação e à humilhação física e humana, e que essas pessoas que andam sempre tão assustadas deviam apreender o que se passou e que se está a passar com este caso. É a polícia, a GNR, que faz parte de uma máfia que estava a subjugar física e psicologicamente 500 imigrantes, que espancava, que levava, que estavam esfomeados e que lhes tinham retirado os documentos. Isto é de uma vileza, é de uma falta de moral, de qualquer capacidade humana como é que alguém que veste uma farda se pode levar a fazer isto. E eram todos, já agora, portugueses. Portanto, o cabecilha da rede mafiosa, como depois existia toda uma não só eram os polícias, como, aliás, a notícia da semana passada de que os bangladeshis pagavam 20.000€ para ter acesso a um NIF, a um número da Segurança Social, a um número do SNS. Portanto, são pessoas destes meios, da Segurança Social, do Serviço Nacional de Saúde, que se vendem para pertencerem a estas máfias. Estas pessoas, quando fazem isto, estão a participar em redes de escravidão humana. Não têm que perceber que são cúmplices disto. Não estão só a fornecer números e dizer eu não sabia que era bem para ele. Não, são cúmplices da exploração da miséria humana. E, portanto, as pessoas no Alentejo, quando andam todos assustados com o que diz o Alentejo, e depois vão votar no Chega para os proteger. A defesa do Alentejo, o Algarve votou mais não, para o mas aqui Alentejo. isto foi do Alentejo. Pronto, é porque isto foi do Alentejo. Estou a fazer do Alentejo porque isto foi do Alentejo. É verdade. Quando depois vão votar no Chega para os proteger, ponham a mão na consciência e vejam qual foi o esquema que levou
a que aquele indivíduo aparecesse ali com aquele ar de mendigo e ficasse em pânico. Foi o seu GNR, com o senhor, o outro chefe, que recebia 200 euros por dia para o prender lá num armazém e para o explorar e para o deixar naquela situação. Ponham um bocadinho a mão na cabeça, na consciência e vejam se a vossa moral, a vossa ética, essa sensação que estão do lado do bem e dos portugueses de bem e da moral e da pureza da nacionalidade e do patriotismo. Isso é isso que está a acontecer. Corresponde à realidade. Não, eram os miseráveis de uns agentes da GNR, alegadamente, que pertenciam a uma rede que escravizava gente, ponto. Muito bem. Pedro? 3 pontos. Eu não vou repetir grande parte daquilo que o Luís Pedro disse, porque não há como ficar indignado, mal disposto, perturbado com o sabermos, em primeiro lugar, indignado por ver estas redes mafiosas, que vão crescer muito, já antecipo o 3º ponto, mas o principal, de facto, é nós sabermos que gente que é paga para nos proteger e para proteger todos os cidadãos, colaborarem com isto. Isto é de um nível de indignidade e de tudo, que eu não vou repetir, como já disse, porque o Luís Pedro já o disse. Há um segundo ponto. É preciso não ter muito cuidado com as palavras. É evidente que há um discurso contra a imigração que ajuda a que isto aconteça. Quer dizer, que ninguém pense que há sempre consequências dos discursos políticos. Sempre. Uns mais com isto, outros mais por aquilo, mas cria sempre um caldo cultural que permite, que conduz, não a que isto aconteça, porque a maior parte das pessoas pode até ser contra a imigração e não faz isto, obviamente, mas há um caldo cultural que isto gera que potencia estes problemas, particularmente nas forças de segurança e das pessoas das regiões. Quando o discurso que se acumula, quando há este não vergonha de declarar ódio ao diferente, aos imigrantes que nos vêm ajudar, isto acontece. O segundo ponto e meio tem a ver com lembrar as pessoas do Alentejo e do resto do país, aliás, mas sobretudo do Alentejo, que 40% das pessoas que trabalham na agricultura em Portugal são imigrantes. Ou seja, se estas pessoas não viessem, a agricultura portuguesa colapsava completamente. E quem sabe que a agricultura cresceu muito nos últimos anos em várias atividades, em várias áreas. No azeite, nos frutos, nas flores, nessas áreas. 40%. O terceiro é que eu tenho uma novidade triste também. É que estas redes de imigração ilegal, que espero, ao menos, que não sejam participadas por agentes da autoridade, vão aumentar. E vão aumentar muito. Vão se multiplicar. Por uma razão muito simples. Numa entrevista a semana passada, o Ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, disse: bom, se calhar vamos ter que recalibrar a lei da Via Verde. E então porquê é que era preciso recalibrar a lei da Via Verde? Portanto, é que permite que se tenham visto trabalho. É que os patrões, onde se inclui também, têm a mesma opinião, o Ministro das Finanças e o Governador do Banco de Portugal, precisam de 100 mil empregados, precisam de 100 mil pessoas em cada ano para que as empresas possam continuar a funcionar normalmente. Nos primeiros 6 meses entraram 800. Fazendo uma projeção que só vão entrar 1.600, 800 nós ficamos para 100 mil. Sim, não, 1.600, digamos assim, se for igual ao primeiro semestre. Portanto, nós ficamos com um déficit de quase 99 mil para as empresas funcionarem. Não haja dúvidas. Esses 99 mil vão entrar de uma maneira ou outra. Pois não. Vão entrar. Porque a imigração económica funciona assim. Há trabalho, eles entram. Só que estas pessoas que vão entrar... Ilegalmente. Vão ser, claro, obviamente, sem documentadas. O que vai acontecer é que estas pessoas vão ser muito mais exploradas, muito mais maltratadas e vão estar muito mais vulneráveis. É isso, e são estas, vai aumentar muito. A segunda hipótese é, de facto, não entrarem e depois continuamos
não são só esses 100 mil que não entram. É Portugal inteiro que entra em crise, porque as empresas precisam de pessoas para trabalhar e aí pagamos todos. Claro. Bom, eu começo a testar a frase precisamos de imigrantes, porque o modo como nós tratamos os imigrantes já não é colonial, é cruel e explorador. Esse é o modo. Não há integração nenhuma. Há exploração. Não há contratos, mesmo para aqueles que entraram legalmente, e quando há contratos, são contratos miseráveis. Mas aqui temos outro fenómeno. Temos uma rede criminosa com tráfico humano, escravatura e maus tratos, e, portanto, sevícias, a crueldade, o elemento da crueldade, o refinado, mas uma rede criminosa constituída por polícias. Isto não é uma pequena coisa. Isto é gravíssimo. Isto só pode acontecer. Ou estes GNRs são muito estúpidos, ou acham que, se forem apanhados, há um sentimento de impunidade, que não lhes acontece grande coisa. Porque tudo aquilo, os considerandos à volta desta rede, não é que aliás, durou imenso tempo, é de que fazer o que quisessem com a farda e as armas, avisando os imigrantes que eles não tinham como se queixar deles. Isto é encarceramento, a quantidade de crime, a quantidade de ilícitos penais que há aqui justificava muitos anos na cadeia para estes tipos. Não vou falar da moralidade, isto roça o psicopata, não é? Há a corrupção, que também existia, mas aqui há a crueldade perante o outro, não é? Ora, estas herdades onde isto se passava, tinham donos. É que só ouvimos falar dos GNRs, mas há aqui uma conspiração criminosa que, certamente, abarca muito mais gente, ou ninguém sabia o que se estava a passar. E as pessoas ali à volta, quando sabemos que na Terra se sabe tudo, não sabiam disto? Que a GNR intimidava e sacrificava imigrantes. Ninguém denunciou, acho eu. Não sei como é que isto foi investigado, nem como é que soube. Banalidade do mal. Chama-se banalidade. É banalidade. Ou seja, isto tudo foi considerado um comportamento não censurável pela comunidade. A comunidade achou, incluindo os donos destas herdades, não sei quem são, mas acho que deviam ser identificados também, porque tinham trabalho escravo lá dentro. Eu vi na reportagem as condições em que os imigrantes estavam alojados, não é? Tinham trabalho escravo e tinham seguranças que eram polícias. Contrataram seguranças para as herdades, para tomar conta dos imigrantes, que eram polícias. São, portanto, cúmplices. São, portanto, cúmplices. Não vamos apenas restringir isto a um grupo de 10 pessoas totalmente criminosas e tudo o resto são inocentes. Não. A comunidade está implicada e nós, portugueses, estamos implicados. Isto é vergonhoso. Vergonhoso. E vou já terminar, porque o Ventura ama os portugueses acima de tudo. E só ama os portugueses. Bom para ele. Povo escolhido. Portanto, entre os sacrificados desta história e os criminosos, ele escolherá, obviamente, os criminosos. Estará do lado dos criminosos. Tem tido uma boa relação com muitos. E é isso, tem tido uma boa relação. E é isso, é o facto de ele estar do lado dos criminosos, que faz com que os futuros criminosos continuem a achar que podem fazer isto e que nada lhes acontece. Porque durante muito tempo nada lhes aconteceu. Daniel? Bem, eu não vou... E eu espero que isto não fique aqui, eu espero que isto vá além, porque isto politicamente é importante. O que se passou aqui é um escândalo político também. É o discurso. E, portanto, isto não pode ser branqueado apenas pelo... Agora entrega-se ao Ministério Público e tratam do assunto. Não. As polícias estão implicadas, as hierarquias estão implicadas, as chefias estão implicadas. Daniel. Bem, eu não vou... Já disseram basicamente quase tudo o que eu poderia dizer sobre o caso. Quero aqui sublinhar que a maioria dos polícias não são corruptos, apesar desta história. Apesar dos relatórios sobre a polícia, a maioria dos polícias não são violentos. Apesar da PJ ter descoberto um grupo de neonazis com armas que ia invadir a Assembleia da República, queria invadir a Assembleia da República e tinha um chefe da PSP, a maioria dos polícias não são perigosos. Apesar do que vemos nas redes sociais e dos casos
muitos que têm acontecido, a maioria dos polícias não são racistas. Apesar da humilhação em Vila Nova de Mil Fontes, filmada por GNRs, apesar de 2 GNRs em Tavira extorquirem e agredirem imigrantes, apesar de um espancamento e um homicídio em Olhão também por 2 polícias, e apesar deste caso, a maioria dos polícias não perseguem imigrantes. E é bom os polícias ouvirem isto tudo que eu acabei de dizer, sobretudo os que apoiam André Ventura, para perceberem o que significa se nós resolvêssemos generalizar a todos os polícias todos estes casos que acabei de falar. Provavelmente pensaríamos sobre os polícias o mesmo que eles pensam sobre os ciganos e sobre os imigrantes. Na polícia, a proporção de pessoas boas e más, bem formadas e mal formadas, é seguramente igual à que existe entre os ciganos, entre os imigrantes, entre as pessoas que vivem nos bairros periféricos e até entre os políticos. O que muda o que muda em geral, sempre, são as condições que favorecem um determinado tipo de comportamentos. O que é que mudou? Mudou o ódio à imigração, um discurso de ódio sobre a imigração, que desprotegeu os imigrantes perante oportunistas e pessoas cruéis. O discurso que se está a espalhar sobre a imigração, e aqui não é o Chega, o CDS, a Iniciativa Liberal e o PSD. Acabou, não há cordão sanitário, quem decidiu romper com o cordão sanitário tem que viver com o facto de ter rompido com o cordão sanitário. Há quem esta semana também tenha falado de imigração em modos não muito pouco decentes num artigo que escreveu. Não sabia foi Pedro Nuno Santos. O que mudou... Pedro Nuno Santos neste momento não tem responsabilidades políticas. Portanto, está bem, mas foi líder de um partido. O que mudou foi este ódio à imigração que desprotegeu os imigrantes. Eles estão, neste momento, mais vulneráveis do que nunca por causa deste discurso que se espalhou pelo conjunto da sociedade. E uma coisa que não mudou propriamente, sempre existiu, mas se reforçou, é a ideia de que escrutinar a polícia é igual a desautorizar a polícia. Exato. Que cada vez que escrutinamos a polícia estamos a desautorizar São contra a polícia. E isso criou um clima de impunidade. E a impunidade leva ao crime. Sempre. Em qualquer grupo. A impunidade leva sempre ao crime. Eu, dito isto, a coisa que mais me revolta é ver que estas pessoas, que são, provavelmente, os imigrantes são sempre as pessoas mais corajosas que existem. São as pessoas que saíram de um sítio, correram risco. Se eu utilizasse a linguagem da Iniciativa Liberal, diria que são os mais extraordinários empreendedores. Trabalham sol a sol, sustentam a nossa, vou sublinhar, sustentam a nossa segurança social, tratam dos velhos, trazem-nos comida à casa, constroem as casas, apanham os frutos, são explorados pelos patrões, são explorados por quem lhes aluga as casas, são explorados por quem vive, por quem cria estas redes, e, no entanto, chegamos ao fim e estamos cartados a dizer que eles vivem à nossa conta. O que me revolta aqui já nem sequer é a xenofobia, devo dizer. É o nível absolutamente indecoroso desta injustiça. Das pessoas que nós mais exploramos até ao tutano e quando acabamos de explorar, viramos e dizemos, bandido que vives à minha conta. E eu acho que, e com isto termino, não especificamente neste caso, Portugal está a revelar-se da pior forma. Muito bem. Vamos avançar para o próximo tema. O Governo parece que quer poupar nos próximos 3 anos, no resto da legislatura, 800 milhões de euros naquilo que se chama desperdícios do SNS. Pedro Marcos Lopes, vai daí, Carlos Alexandre aparece como polícia dos desperdícios no SNS. Eu não já vou a Carlos Alexandre, mas isto é tão grave, a tantos níveis, é mesmo muito grave, a tantos níveis, que o facto de ser Carlos Alexandre é quase indiferente. Primeira coisa é que nós sabemos que o Serviço Nacional de Saúde tem problemas de fraude, aparentemente não, parece, enfim, bastante plausível, terá problemas, provavelmente, de corrupção, como existe em quase todas as grandes organizações. Eu diria mesmo em todas as organizações, sendo muito grandes, sendo pequenas menos porque há mais controle,
Mas a pergunta não, o que acontece nessas organizações, há cá gestão. Há gestão, há contabilistas, há controllers, há gente que sabe, olha que aquele dermatologista fez operações a mais, se calhar não devia ter feito, fala lá ao diretor executivo do CNS, ou fala ao teu superior hierárquico, e é assim que as coisas se passam. Ou se deveriam passar. Ora, se isto não se passa, se esses gestores não fazem isto, devem ser despedidos ou têm que se lá pôr outros. E se os políticos que estão lá, que têm que supervisionar isto, não são capazes de designar pessoas que sejam capazes de controlar, fazer o mínimo de controle da gestão disto e de ver a questão da fraude, porque muitos dos casos que nós falamos provavelmente até não são fraude, são problemas de gestão. Alguns casos até são legais. Ganhar dinheiro legalmente. Exatamente. O sistema permite. Qual foi a solução para erros evidentes de gestão, para eventuais fraudes que deveriam ser controlados pelos gestores? Foi por alguém, por um juiz. Ora, um juiz tem duas características. É que não investiga, nem gera. Só julga. Por exemplo, no caso da pessoa que lá foi posta, o juiz Carlos Alexandre, o juiz Carlos Alexandre nunca geriu nada na vida. É um juiz de instrução. Um homem que, no seu papel de juiz, tinha a competência de ver se os processos respeitavam as pessoas, os direitos de cada um. Nunca fez uma investigação na vida. Nem deveria fazer, porque o papel dele não é investigar. O papel dele é julgar. Pois quem é que se vai buscar? Um juiz que não tem esse papel. Isto é o maior descrédito que um político pode dar. A si próprio. É que não é capaz de fazer as coisas. E o pior é que vai buscar gente que não vai, que também não sabe fazê-lo. Pela sua tarefa, pela sua profissão. O homem com 70 e tal anos não vai agora revelar-se um investigador ou um gestor. Com certeza. Então o que é que acontece? É muito simples. Põe-se Carlos Alexandre. Podia-se pôr outro Carlos Alexandre qualquer. Para dar a ideia típica, isto é do populismo mais básico que existe, que a corrupção e a fraude são os responsáveis de todos os males. O mal deste país é a corrupção. Não é o SNS estar mal gerido, não é as coisas não se fazerem, não é a burocracia, não é haver médicos a serem mal geridos. Não, o problema é corrupção. E como é que nós vendemos esta imagem? Pondo uma pessoa que tem a percepção pública de ser um combatente à corrupção. Portanto, não se quer solucionar nada, quer-se vender uma perspectiva de que vai lutar-se com uma pessoa que não sabe fazer contra a corrupção e a fraude, que é o mal de tudo. Para terminar, há aqui um ponto incrível, que é, vão existir muitas suspeitas. Vão existir muitas suspeitas. Aliás, quer dizer, quando há crime, se há corrupção, o Ministério Público é que tem de lá ir. Não há mais ninguém. E a Polícia Judiciária. Mas vão existir muitas suspeitas. E se vão existir muitas suspeitas, podem ser certas ou podem ser erradas. Já que ele gerir não vai, não é? Mas vão existir muitas. Se correr bem, se, por exemplo, o Ministério Público for lá por uma denúncia qualquer, porque tem havido uma fraude, um caso de corrupção qualquer, o que é que vai acontecer? Temos a solução. Para acabar a má gestão, vamos pôr juízes. É assim que começam as coisas todas. Quando se fala da República dos Juízes, é assim que elas começam, porque se correr mal, quem tem culpa são os políticos. É o que vai dizer o Carlos Alexandre ou outro Carlos Alexandre qualquer que seja lá posto. Se correr bem, estão a ver, temos uma solução. Daniel? São os políticos, são os juízes que têm que mandar nisto tudo. Bem, se há crimes e irregularidades, em princípio, é para isso. A minha pergunta é onde está o IGAS, a Inspeção-Geral de Saúde, das Atividades de Saúde, e o Ministério Público, a funcionarem autonomamente, não é numa comissão, a cumprirem a sua função. Se quer é detectar desperdícios, falhas e monitorizar como é que o dinheiro é gasto, eu julgava que existia um diretor executivo do SNS. E vários diretores. Pode existir uma comissão para coordenar e recolher a informação, poderia ser essa a função, do que eu percebi das estruturas que lá estão, pode servir para isso, mas aí a minha pergunta é, o que é que Carlos Alexandre sabe de gestão hospitalar? Ele vai liderar uma comissão de combate à fraude no SNS. Sim, mas ainda nem sabe se pode ser se é recolha de informação, etc. O que é que ele percebe de gestão hospitalar? Qual é o conhecimento dele nessa matéria?
Ninguém ligou muito, mas foram alterados os limites para a contratação de médicos e de pessoal de saúde. Contratação no SNS de 1,9, passou para 1,9 quando era 5%. O objetivo era 5%, um aumento de 5%. No ano anterior passou para 1,9. Os objetivos para 2026, quer em cirurgias, quer em medicina, em médicos de família, foram todos revistos em baixa. Ou seja, assumido o falhanço, porque está a acontecer um falhanço em tudo o que o Governo tinha dito que ia fazer no SNS, é preciso encontrar um inimigo e um justiceiro. Para entreter a malta. Para a malta ficar a falar disto. E dos casos, etc. Porquê? Porque a Se existissem ciganos ou imigrantes, provavelmente também poderiam ser eles os culpados. Eram eles que estavam a roubar. Também devem ter sido. Porquê? Porque a prioridade é o foco mediático. É sempre a prioridade deste governo. E Carlos Alexandre é especialista nesta matéria, em foco mediático. É uma área em que ele se especializou bastante. E Portugal adora homens providenciais. Adora homens providenciais. Está sempre à espera de um Dom Sebastião. Portugal precisava era de um Dom Sebastião em cada esquina. O objetivo não é, obviamente, o combate à fraude, porque senão reforçava-se o IGAS, mudavam-se procedimentos, fazem-se o que se quer fazer quando se quer Quando se combater quer a fraude. gerir. Mudam-se procedimentos, percebe-se onde é que as coisas estão a falhar e mudam-se procedimentos. Portanto, até podiam criar um grupo de estudo para saber onde é que as coisas estão a falhar. O que se quer é tirar o foco dos problemas. E eu acho que isto, e com isto vou terminar, vou ser curto, a especialidade deste governo devia criar um ministério. Aliás, o vice-primeiro-ministro devia ser o ministro das percepções. Porque este governo trabalha o tempo todo totalmente concentrado nas percepções e em gerir percepções. Porquê? Porque este governo, na realidade, é dirigido por uma agência de comunicação. Não é dirigido por um político, é dirigido por uma agência de comunicação. Luís Pedro? Bom, de facto, não é... Quer dizer, é a pessoa certa para criar burburinho. Eu se fosse gestor hospitalar, estava preocupado, porque se há coisa que Carlos Ostrande vai mostrar é serviço. Consta que ele estava muito aborrecido no Tribunal da Relação porque tinha saudades das luzes do mediatismo e tem aparentemente dificuldades tecnológicas em fazer até copy-paste nos processos. E andava a pedinchar um lugar com mais visibilidade. Este lugar ele vai ter que cumprir, vai ter que fazer o delivery do superjuiz. Portanto, vai ter que apresentar fraude. Existe ou não? Fraude é o que ele vai ter que apresentar. Portanto, o prognóstico é que alguns bastante gestores hospitalares vão passar 2 noites na prisão, nos calabouços da Polícia Judiciária, para depois virem dizer cá fora que confiam plenamente no funcionamento da Justiça. Porque é o que ele vai fazer. Ele vai criar suspeitas sobre... Há um jornal que deve estar a esfregar as mãos de contente. Sobre gestores hospitalares. O que devia acontecer era procurar melhores gestores para os hospitais para ver se há fraude ou não. Fazer melhor gestão e controlar a questão da fraude. Agora, colocar um juiz justicialista à procura de fraude no sistema, o que é que vai acontecer? Ele vai, de certeza, encontrar. Claro. Vai encontrar suspeitas. Claro. Mesmo que, por exemplo, sejam coisas feitas dentro da legalidade, mas que são suspeitas, o que é que se faz? Calabouço. E depois logo se vê. Não, e tem-se o telefonema. Eu tenho certeza que há um jornal que já tem vários especialistas em saúde, com a ver primeiras páginas sobre saúde. Há um texto de um advogado que eu gostei de ler, que é o Paulo Valério, que é advogado, e que escreveu no Facebook um texto chamado O Xerife da Saúde, que eu aconselho verdadeiramente, porque ele explica lá como é que o juiz Carlos Alexandre vai produzir resultados.
Muito bem. Mas são resultados destes. Esta é a semana dos xerifes, pelos vistos. Clara. Foi por isso é bem. que ele fez essa graça. O xerife é exatamente. Nunca tinha olhado para o Sistema Nacional de Saúde como um crime. É uma nova faceta do sistema. O SNS passou a ser um lugar de criminosos. O que é um pouco bizarro, porque os grandes problemas do sistema não estão nos abusos, que são financeiros, ainda por cima não há exatamente criminalidade comum, a não ser que haja alguém que anda a matar doentes, não é? Não seria a primeira vez. Não Normalmente trata-se de pecúnia, de coisas de dinheiro. E, portanto, isto é uma nomeação um pouco bizarra. Mas tem um valor, só funciona o casting como um valor de intimidação, de causar terror dentro dos funcionários que desviaram 10 seringas de um armário. Acho que os casos que temos falado são um bocadinho mais. A segunda característica, pois, mas sabes o quê? Esses casos. Mas esses nem fraudes são. Esses casos só ficas a saber deles, e esse é o segundo ponto do que eu quero dizer, e é o mais importante, só ficas a saber deles através de denúncias. Claro. Porque o Carlos Alexandre não vai andar num cavalo branco pelo país a interrogar. Sim, aqui está tudo a correr bem neste centro de saúde. Têm contado os comprimidos, os opioides estão todos no sítio, a gavetinha está fechada à chave. Não. Portanto, vai ser um receptáculo de denúncias. E um receptáculo. O que de não é grave, denúncias... os médicos em geral dão-se todos muito bem uns com os outros. Como sabes? Não só os médicos, todo aquele ambiente é muito saudável. Mas a inveja não há nenhuma portuguesa- competição. Não, o que a Clara vai dizer é muito interessante as O denúncias. receptáculo de denúncias é sempre muito perigoso em qualquer sistema. Ele emperra o sistema e desvia o sistema da sua missão. E, portanto, cria-se um ambiente de suspeita constante e progressiva. A denúncia pode ser utilizada de mil maneiras. Portanto, acho que não tenho a certeza de que este seja o problema principal do Sistema Nacional de Saúde, porque, aliás, a senhora que passava Ozempiques a 200 euros foi apanhada, de um modo geral... Sim, o sistema funcionou. O sistema funcionou, a não ser que todo o sistema seja um crime de tal maneira imenso que só com um juiz... E eu nem percebo como é que um juiz, com as características do Carlos Alexandre... Tem portanto, coragem alguém para que vai- aceitar isto. Não, isso ele tem. Muito tem mais. para isso e muito não é um mais. problema de coragem. Eu acho que ele até acha graça. nós não somos sonsos E eu como não tu, estou a dizer tá mal, não estou a qualificar o Carlos Alexandre. Não é Eu nada. estou a qualificar. O que estou a dizer é como é que isto se executa. Bom, então aí temos uma coisa chamada Comissão de Combate... Comissão de Combate. Exatamente, de Ora, combate à fraude. quando há um sentimento generalizado de impotência, não se sabe o que fazer. Em Portugal Cria-se fazem-se uma duas comissão. coisas. Cria-se uma comissão e uma missão de estrutura. São os dois E um grupo de grandes. estudo, um grupo de estudo. Não, o grupo de estudo está um bocadinho em declínio. Agora, porque Já não está a dar. como sabes, já ninguém quer grupo estudar de coisa missão nenhuma. também. O estudo desapareceu completamente do horizonte dos portugueses. Passador. Portugueses que eu amo. Acima de tudo, sim. É preciso que fique dito Claro. que eu amo os portugueses e Eu só amo os de bem. Eu só amo os de portugueses bem. Os outros first. não. Portugueses first. Dito isto, o estudo não está na moda. O que está na moda é este ambiente de dichote e de laracha, de que isto também faz parte. E, portanto, a estrutura de missão normalmente tem um orçamento mais generoso e a comissão tem pessoas de grande mérito Mais que vão frugal. entregar à causa pública, sim. Tudo isto é um bocado bizarro, porque se há uma coisa que o SNS precisava era de pôr um conjunto de cabeças a pensar o que é que se faz com o SNS. Mas preferem rolar Mas, cabeças a pensar. como eu não é? disse há pouco, o estudo desapareceu de moda. Muito bem, vamos para o nosso último tema, são cerca de 3 minutos para cada um. Vamos falar da sondagem conhecida hoje do Expresso, que na Fascinante. verdade dá um empate técnico entre Gouveia Melo, André Ventura e Marcos Mendes. Não por essa ordem. Mas... Não por esta ordem, mas também é pouco importante ser um empate técnico. Daniel. Bem, as sondagens têm sido contraditórias, é natural, porque pelo menos 3 candidatos têm parecido ser muito próximos uns dos outros e, portanto, é natural. É preciso dizer que há 22% de indecisos. E, portanto, André 28. Ventura... Ouvi falar em 28. 28? Então, peço desculpa, tirei mal o número. O que significa que André Ventura, e do que se vê, André Ventura está muito próximo do teto, porque os eleitores de André Ventura são os mais convictos e mais decididos,
Ele já tem 87% do eleitorado do Chega, portanto... E já perderam o medo de serem verdadeiros. Sim, não, isso já não existe. Não, nesta não, porque é voto em urna, portanto não havia esse receio. Portanto, é provável que André Ventura tenha menos, mesmo olhando para esta sondagem, à medida que os indecisos se vão distribuindo, André Ventura ganha menos, receba menos indecisos do que os outros, não é? Bem, de qualquer das formas, se André Ventura for à segunda volta, é uma coisa curiosa, que é alguém que não quer ser Presidente da República chegar à segunda volta de umas eleições para ser Presidente da República, alguém que nem quer e toda a gente sabe que ele nem quer e toda a gente sabe que não vai ser. Portanto, isto torna-se bastante absurdo, mas isto só é possível porque o campo democrático foi incapaz de produzir candidatos mobilizadores. Os vários campos democráticos. O campo democrático, no sentido genérico do termo, não conseguiu. Falando só dos três muito rapidamente, Henrique Gouveia Melo tem cometido o erro de querer parecer político nos debates. Isto foi antes dos debates, ele provavelmente há de ter caído um bocado. Ora, a sua vantagem é não ser um político. Eu posso discordar, é para um lugar político, não acho que seja uma vantagem, mas é a sua vantagem. Ele devia pairar. O que eu considero paira. Mantém o ar austero, militar e paira. Mas ele não tem pairado, mergulhou... Como é dos submarinos, com excesso, mergulhou, como é dos submarinos, e não da Força Aérea, mergulhou e não lhe tem corrido bem porque ele nisso é pior que os outros. Evidentemente, não tem experiência. Eu não acho, ao contrário de outras pessoas, que isto signifique que as pessoas querem um presidente, um homem forte. Não acho que seja isso. Acho que querem... Não há? Querem alguém que não... É uma coisa que não existe. Alguém que não pareça... Acho que o resultado do Henrique Gouveia Melo tem muito a ver com que não pareça um político. Acho que é mais isso que pesa hoje em dia. Luís Marques Mendes tem, e isso os resultados, aliás, têm demonstrado, tem tentado segurar o eleitorado da AD, na minha opinião, uma escolha inteligente, numa primeira volta. Aliás, o que normalmente se faz é tentar segurar o único que não pode fazer isso é o Almirante. E tendo de ser cá a segunda, mas ainda. É o único que não tem o eleitorado natural. E até é evidentemente o problema, quanto mais ele se cola a AD, mais fica evidente que as pessoas estão a expor os ovos todos no mesmo cesto e que este é um presidente demasiado próximo do governo. Eu esperava que António José Seguro seguisse a estratégia de Luís Marques Mendes. Começasse por tentar conquistar o eleitorado do Partido Socialista, tem neste momento 42% do eleitorado do PS. E depois, a partir daí, tentasse fazer o discurso do voto útil, que é exatamente o contrário que ele tem feito. Quando alguém pergunta, a esquerda tem que votar útil, mas ele nem sequer aceita que é de esquerda, porque é que ela vai votar útil? Muito bem. Eu acho que, António, deixa-me só terminar, o Seguro tem direito a concorrer, como é evidente, mas a verdade é que ao concorrer bloqueou o espaço político, porque o espaço político não tinha espaço para dois candidatos. E o candidato para quem tinha espaço nunca seria ele, como os resultados estão a demonstrar. Eu acho que ele determinou uma derrota antecipada da esquerda e é provável, ou possível, que mais à frente, quando a esquerda começa a pensar o que é votar útil, vá, por exemplo, votar no Almirante, porque evidentemente... Claro, e é isso que vai fazer. Porque dizem... Metade do PS vai votar no Almirante. O que dizem as sondagens é que se votar no Seguro não é votar útil para, por exemplo, impedir que Ventura vá à segunda volta ou impedir o inferno de qualquer pessoa de esquerda, que é ter o Marques Mendes e o Ventura na segunda volta. Clara. Bom, é uma sondagem antes dos debates, mas em todo o caso vê-se já aqui nitidamente que há três candidatos. Ventura, Gouveia Melo e Luís Marques Mendes. O Seguro ficou entalado entre o socialismo e depois apoios da direita, de uma direita que eu acho decentíssima e gosta muito dele, mas nunca votará nele. E que faz perder votos à esquerda. Não vota nele, porque ele não é ele é um candidato que vem do campo socialista, quer ele queira, quer não. E, portanto, vai cair. Bem intencionado, mal intencionado, não interessa. O PS não vai votar em bloco no Seguro, já se tinha percebido. Claro que não. Eu acho que vamos ter Ventura na segunda volta, muito provavelmente. Ventura veio e instalou-se no sistema e não vai sair dele tão cedo. É bom que se habituem a isso e há muita desorientação no modo como a classe política lida com esse fenómeno. E relativamente, o fenómeno tem o apoio jovem, que é importante nestas coisas. O PS é um partido terrivelmente envelhecido, que perdeu a energia, perdeu a vitalidade. É uma tristeza. São muitos anos de poder e muitos anos a dormir na forma também. Muitos anos. Costa fez muito mal ao Partido Socialista, muito mal ao Partido Socialista. A meu ver, destruiu, mas tudo bem.
vou passar um pano branco sobre isso. Só o Partido O homem Socialista. tem um bom emprego, está bem, é o que ele quer. Desejo-lhe sorte. Mas relativamente ao PSD, Marcos Mendes vai buscar o eleitorado dele, não é? Mas algum Tenta. também vai escapar para Gouveia. Sim, para algum Gouveia está. Mel. Acho que o Gouveia de Mel tem os votos de algum lado, não é? óbvio. Quer dizer- E Gouveia Mel vai levando água ao seu moinho, tem grandes possibilidades de vir a ser o próximo presidente e de haver uma segunda volta entre ele e Ventura. Eu sempre disse desde o início que a candidatura de Gouveia Mel se ia definir a partir do confronto com Ventura. E foi isso que aconteceu. Ventura é o elemento, é o pivô à volta do qual isto tudo gira, porque há um desencanto enorme das pessoas com o que se chama agora o sistema. O sistema sempre existiu e é bom haver sistema, senão é a desorganização e a entropia. Mas os partidos, por alguma razão, ou por todas as razões, não correspondem hoje às aspirações de muita gente. Uns estão zangados, outros estão desapontados, outros imigram. E, portanto, era natural que, a certa altura, essa gente se volte para outros candidatos. Mas é aqui e em todo o lado, claro. Está bem, mas o facto de ser em todo o lado não retira gravidade ao facto de ser aqui. O que temos aqui nestas candidaturas, nenhuma é particularmente forte, nenhuma é uma candidatura que parta de um campo de derrota para atingir uma vitória porque a personalidade é fascinante. Sabem de quem é que estou a falar? Não. Isto é uma espécie de coleção... Estás, na realidade, a falar de todos os candidatos Não, estou a falar em do Mário 86. Soares. Mas é todos os candidatos em 86 sim, eram mas quer magníficos. dizer, havia uma vitalidade que hoje não há. Quem assistiu a outras campanhas presidenciais percebe que isto é uma coleção, de impotências e de possibilidades dentro do sistema democrático. Mas não há uma energia vital. Não, e toda a gente quer mudar o sistema, mas mesmo os candidatos de fora do sistema são totalmente do sistema. Aquilo que eu chamei, isto é um debate entre licenciados em Direito com dois outsiders. Que são o Ventura com o seu estilo peculiar e o Almirante, que eu vou continuar a chamar Almirante, porque é como quem é médico, quer dizer, o título dele é Almirante e, portanto, não, porque é que o chama Henrique, não lhe vou chamar Henrique. Pedro. É Almirante. É o nome. É o Almirante, é como ele é conhecido. Eu logo no princípio deste processo, o processo das presidenciais, e que, quando soubemos mais ou menos os candidatos, eu disse algo, vou voltar sempre a dizer, porque é verdade, quer dizer, que são tudo candidatos de segunda divisão. Isso não há dúvida nenhuma. Nem há 10 anos, por exemplo, há 10 anos, nós estamos a sempre invocar 86, há 10 anos tivemos duas pessoas com o professor Marcelo Rebelo de Sousa e com a dimensão intelectual do Sampaio da Nova. Quer dizer, não foi há tanto tempo que tivemos gente boa. Portanto, isto de facto... E assim, só prova que o Sampaio da Nova se devia ter concluído. E é tão assim que enfim, tinha nenhum dos 3%. candidatos consegue sequer chegar próximo do seu eleitorado natural. Marcos Mendes está longe. Marcos Mendes tem uma intenção de voto direto a 16%. Quer dizer, ainda está muito longe. Eu acho que os debates vão ajudá-lo. Talvez, não faço ideia. Eu sou muito cético em relação à capacidade dos debates mudarem as coisas todas. Há duas notas que eu quero. Não têm mudado, de facto. Principal, não tem. Não, Há duas nem as notas... sondagens também têm acertado. Não. Lá está. Acho exatamente o contrário. Eu acho que as sondagens vão ter um resultado, vão ser muito importantes. Vão. Porque nós vamos vendo o voto útil. Vamos vendo aquelas pessoas que acham, nós não vamos deixar este ser à segunda. Contra quem? Exatamente. Bom, mas há duas notas essenciais que eu queria deixar. A primeira é de que o Ventura é o único que capta o seu eleitorado. Mas já lá vou ao Ventura. E que está muito próximo do pleno. O segundo eu disse também aqui, eu já errei muitas vezes. Capta até, subiu em relação ao seu eleitorado. Não, 22, está com 87% do seu eleitorado. Eu, enfim, já errei tantas vezes, já disse previsões tão erradas, como todos nós, como é evidente, daquilo que fazemos. Eu disse que António José Seguro ia ser uma catástrofe. Catástrofe não só para o Partido Socialista, mas para a esquerda em geral. E é uma catástrofe. Um homem que não dá uma opinião sobre nada e que se deixa de tal maneira deslumbrar com ele próprio, que aceita que passistas sejam os seus apoiantes e que sejam eles que muitas vezes o representam em debates, comentadores que são passistas reconhecidos e que vêm defender António José Seguro. Fazem o António José Seguro para quer dizer, que fazem capas
É evidente que isto hoje não foi decisivo para o fracasso de António José Seguro, não. António José Seguro faria a coisa por ele próprio. Mas que isto ajudou. A última coisa, e com isto termino, tem a ver com um dado que me impressiona muito. Impressiona-me mesmo muito. André Ventura é quem capta mais eleitorado jovem. Dos 18 aos 35. É quem ganharia... Quer dizer, se os votantes fossem dos 18 aos 35, André Ventura seria o Presidente da República. Preciso dizê-lo, como diz o outro, com frontalidade. E eu acho que isto tem a ver e que está ligado ao discurso dos 50 anos. Porque eu, há relativamente pouco tempo, fui a uma escola e houve um rapaz que, enfim, tiveram ali a conferenciar e que estava doido para dizer isto. E os últimos 50 anos, a vergonha que foram estes 50 anos, era um miúdo, pai, 18 ou 19 anos. E o eleitorado, o discurso dos últimos 50 anos entrou nos nossos jovens, porque não só têm falta de memória, como também não têm muita paciência para ir ver. Sim. Acredito que sim. Mas é bom que saibam de que é que estamos a falar. Sim, tudo o que é bom já cá estava. É bom que saibam do que estão a falar, porque eles agora têm aquilo que foi arduamente conquistado. Este país há 50 anos... Mas repararás que eles não têm a noção disso. Pois, mas é aí que o André Ventura lhe chega. Porque este país era uma desgraça. O próprio André Ventura porque este país não o sustentava, Sim, porque as pessoas passiam fome, porque as pessoas não tinham casa de banho, não tinham nada. E é bom que os jovens que, desculpa-me o termo, que papam o discurso que os últimos 50 anos foram uma desgraça, é bom que vão ver o que André Ventura defende. Bom, o Seguro pensou que se safava com uma estratégia do bem-vindo Mr. Chance do Peter Sellers, que é aquele jardineiro que não fala e chega à Casa Branca. À Casa Branca sem abrir a boca, mas não me parece que vá por aí. Bom, até porque ele enerva-se. Sim, esta sondagem vai ter a capacidade de demonstrar se os debates têm algum efeito ou não no comportamento eleitoral. É daqui a um mês. Sim, a próxima. Porque esta sondagem é feita mesmo antes dos debates começarem e depois a próxima vai ser já no final dos debates. Eu acho que os debates têm algum efeito, porque tem havido alguns desempenhos, por exemplo, por parte do Almirante, verdadeiramente desastrosos. Não sei se o eleitorado dele gosta daquele tipo de desempenho, ainda agora com o candidato do LIVRE, que eu não me lembro o nome dele. O Jorge Pinto. Perdeu com o Jorge e, aliás... Jorge Pinto. Pode dizer Jorge Pinto. O Jorge Pinto. O Almirante perde o debate com o Jorge Pinto, com o candidato do LIVRE. Daqui a pouco estás a dizer Jorge. Portanto, o Almirante está a este nível. Mas, enfim... Quer dizer, o Jorge Pinto é mais experiente que o Almirante. Sim, mas é verdade. E mais preparado. O Jorge Pinto não submarino. E é engenheiro, doutorado, também. Estou aqui ele próprio aproveitou para se apresentar. Ele teve o tempo do mundo para se apresentar e falar da tese de doutoramento dele no debate com o Almirante. Enfim, também é verdade que faltam 2 meses. Quer dizer, agora... olhando para algumas das nuances aqui desta sondagem, é verdade que os portugueses querem um homem competente, um homem querem um homem forte, não querem um homem simpático como o Marcos Mendes. E olhando para a composição dos diferentes eleitorados, de facto, Ventura é quem tem as melhores perspectivas, porque são jovens. Mas é para chegar a apenas uma volta. Não estou a dizer para uma questão de futuro também. Ele também não quer ser presidente. Não quero, de certeza. Mas o Ventura está a jogar para o futuro e, de facto, o eleitorado do Ventura forma-se no algoritmo, não é aqui na televisão nem nos jornais. Quando se diz é preciso habituar-se ao Ventura, eu hoje estava a ver aqui na primeira página do Expresso que os funcionários da Assembleia da República
foram pedir ao Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública para fazerem queixa à Secretaria da Assembleia da República contra o partido Chega, para os defenderem, para que a Secretaria da Assembleia da República defenda os funcionários da Assembleia da República do partido Chega. Da maneira como os tratam. E com isto terminamos hoje Portanto, por hoje. como é que se pode habituar a isto? Voltamos na próxima quinta-feira. Se não puder voltar connosco, já sabes, estamos sempre disponíveis em podcast e também na app da SIC Notícias.